Você provavelmente já ouviu falar sobre a camada de ozônio. Mas e sobre a ozonoterapia? Você conhece seus mistérios? Seus resultados e como funciona? Será que ela cura mesmo a AIDS e o câncer? Esse é o Brain Bug. Senhoras e senhores, há algumas semanas o Fantástico exibiu um documentário sobre a ozonoterapia e causou o maior alvoroço. Tem gente falando mal, tem muito rage na internet e a gente resolveu pesquisar um pouco sobre o assunto para saber mesmo se é verdade ou se não é, quais são os seus benefícios e os seus malefícios. Vamos começar então por esse tal de ozônio para vocês entenderem melhor o que ele é e depois a gente vai ver se ele funciona mesmo e quais são os resultados. Bom, o ozônio nada mais é que uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. O que a gente respira é oxigênio com 2 átomos. O ozônio é encontrado principalmente perto do espaço, na estratosfera, onde acontece uma reação com o Sol que faz essa substância muito mais fácil. O ozônio foi descoberto em 1840 pelo químico suíço Christian Friedrich Schönborn, e desde então ele vem sendo usado e estudado muito em seus tratamentos. Em 1896, Nikola Tesla foi o primeiro responsável por patentear uma máquina que produzia o ozônio de maneira artificial. O furor moderno começou principalmente nos anos 80 na Alemanha, quando o mundo começou a ser assombrado por uma epidemia de AIDS e os alemães alegaram conseguir ter curado a doença através da ozonoterapia. Assim, muitos países começaram a investir dinheiro em pesquisas para o tratamento. O maior problema é que nem os alemães tinham qualquer resultado positivo sobre essa ideia. Isso porque muitos dos resultados foram relatados em revistas e jornais sem qualquer controle sobre os resultados. A maioria dos trabalhos apresentava como o ozônio era altamente germicida in vitro, ou seja, em um meio controlado fora do corpo humano. Mas nenhuma evidência convincente foi apresentada para falar que o ozônio realmente conseguia eliminar o vírus do HIV dentro do ser humano. Hoje, muitos países adotaram a ozonoterapia e cada vez mais estudos estão sendo realizados. O que nós sabemos é que ele tem alta eficácia em cicatrizações de feridas, principalmente para diabéticos, com pé diabético, e ele é muito usado em odontologia, para cáries, eliminação de bactérias e fungos. Um estudo realizou uma revisão sobre o uso terapêutico do ozônio e constatou que 62,2% dos pacientes tiveram cicatrização total da ferida, 43,5% uma melhora do aspecto da ferida e 17,4% uma melhora da dor ou do sintoma. Já em 2009, um estudo in vitro testou o ozônio contra 2 tipos de bactérias, a Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa. E ele mostrou que uma solução muito concentrada de ozônio ele suspendia 100% da atividade bacteriana no seu crescimento, só que numa solução salina. Mas quando foi adicionado só 5% de plasma, que é a parte líquida do sangue, ele se mostrou totalmente ineficiente, ou seja, ele não funcionava contra as bactérias quando adicionado a uma parte do sangue. Cara, em especial eu achei que teve 2 estudos muito interessantes feitos com animais. E os 2 estudos foram feitos aqui no Brasil mesmo. Um falava sobre a mastite, que é a inflamação da glândula mamária nas vacas. Esse estudo ele queria ver se a ozonoterapia alterava de alguma forma na composição do leite e se ele tratava a inflamação. O resultado positivo é que ele não teve nenhuma alteração no leite, nem em aspectos, nem em químicos. O problema é que ele não conseguiu tratar completamente a inflamação, ele só reduziu parcialmente na quantidade de bactérias. Já o segundo era sobre se havia alguma alteração química no sangue dos equinos com a ozonoterapia. A conclusão é que ele não acarreta em nenhuma alteração clínica de temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória, coloração das mucosas e enchimento capilar. Mas esse estudo não houve menção nenhuma se ele estava tentando tratar alguma infecção e se essa infecção foi curada. Agora a gente ouviu muito falar sobre como a ozonoterapia podia curar o câncer. E claro, eu também gostaria que fosse uma cura, mas infelizmente ela é só mais um caso desse tipo de cura milagrosa que aparece de uma hora para outra. E a maioria dos estudos mostra como a ozonoterapia funciona in vitro e não no corpo humano. E infelizmente não é assim, esses resultados são confundidos muitas vezes e as pessoas transferem o resultado que é in vitro diretamente para o ser humano. E existem muitas etapas antes de que qualquer tipo de medicamento possa ser tratado como uma cura para qualquer tipo de doença. E a American Cancer Society, que é a Associação Americana de Câncer, ela sempre fala veementemente que você devia procurar sobre os tratamentos tradicionais.
e deixar de lado esses tratamentos alternativos, principalmente porque eles não têm resultados confirmados, ou seja, é difícil dizer ou não se eles realmente curam ou se eles prejudicam as pessoas. Existe um grande problema em veicular que o ozônio é a cura para todos os males, assim como qualquer outro tipo de substância. Mas isso porque o ozônio ele não é seletivo, ele não vai para o seu sangue realmente nas células que são ruins, ele não consegue identificar o que é bom e o que é ruim. E é sempre bom destacar que não há um estudo sequer que comprove que o câncer ou a AIDS consegue ser curado pelo ozônio. Na verdade, tem estudos que provam o contrário, que o ozônio pode ser prejudicial ao invés de ser benéfico. Todos os estudos vão estar na descrição. Eu sei que alguns são em inglês e tal, mas você consegue traduzir automaticamente naquela aba em cima, e aí eles ficam mais fáceis de ler e entender. E galera, não se esquece de dar um like aí embaixo e se inscrever, que é sempre importante para a gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. Em uma dessas entrevistas do Fantástico, o presidente da ozonoterapia no Brasil chegou a dizer que a medicina não pode ser praticada só com evidências, ela tem que ser diferente, que as dosagens que os médicos usam nas periferias ou os tipos de tratamento têm que ser tratados de formas diferentes. Mas tem um grande problema com isso. O problema de falas como essa é induzir as pessoas ao sentimento e fazer com que elas acreditem que haja uma conspiração maior das indústrias para que elas não tenham a cura adequada, só para que elas possam lucrar mais. A verdade é que a medicina só evoluiu e permitiu que a gente conseguisse dobrar a expectativa de vida nos últimos 100 anos através de pesquisas profundas sobre os resultados e sobre os medicamentos que a gente aplica no nosso corpo e nos tratamentos. As pesquisas sobre o ozônio injetável na corrente sanguínea ainda estão bem no começo. E a gente não sabe ao certo se elas são seguras ou não, principalmente sobre a quantidade. Tem gente que aplica mais, tem gente que aplica menos, e isso pode ser um risco para a sua saúde, causando outras doenças e até a morte. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam desacreditadas dos tratamentos porque eles parecem não estar funcionando. Mas acredite, é melhor ficar com o tratamento tradicional. Esses tipos de tratamentos chamados de alternativos já estão aí há muito tempo. Esse negócio de medicina tradicional chinesa ou essas medicinas naturais, tudo isso, quando faz algum sentido, a medicina científica ela testa e ela vê os resultados realmente se eles fazem sentido ou não. E ela coloca no mercado para que a gente possa consumir. Foi só através dessa técnica que a gente conseguiu melhorar muito a nossa qualidade de vida e tratar de doenças que antes pareciam completamente curáveis. Bom, então sempre presta atenção nesse tipo de tratamento milagroso que as pessoas ficam oferecendo para vocês. Na maioria das vezes, isso daí é mais para roubar dinheiro do que realmente para curar alguma coisa. Então, para a gente relembrar, a ozonoterapia serve para várias coisas, mas curar câncer e AIDS não é uma delas. Presta bem atenção nas matérias e tenta não ficar muito alienado ao tipo de emissora ou tipo de meio que está fazendo isso. No primeiro momento que a gente viu a matéria, é claro que houve algumas dúvidas. Então foi por isso que a gente acabou pesquisando sobre o assunto. E a gente está mostrando para vocês que existe o lado bom e existe o lado ruim. E é isso aí, a gente vai continuar aqui descomplicando a ciência, desmentindo as fake news e se divertindo um pouco na Interbs. Eu sou o Luan e esse foi o Brain Bug.